Jerusalém havia caído. O que restava eram memórias e o som das correntes arrastando no deserto. Daniel, um jovem de linhagem nobre, foi levado para o coração do império mais poderoso da terra, a Babilônia. O plano do rei Nabucodonosor era simples: apagar a identidade daqueles jovens, mudar seus nomes, sua língua e sua fé. Mas há coisas que o ouro e o poder não podem comprar. Daniel sabia que, embora seu corpo estivesse em uma terra estranha, seu coração pertencia ao Deus vivo. Daniel, você foi escolhido para servir no palácio. O rei, em sua bondade, ordenou que vocês comam da mesma comida fina e bebam do mesmo vinho que ele. Alegrem-se! Vocês viverão como príncipes babilônicos. Senhor, agradecemos a hospitalidade, mas pedimos permissão para não nos contaminarmos com as iguarias reais. Elas ferem os princípios do nosso Deus. Dê-nos apenas legumes e água por 10 dias. Você coloca minha cabeça em risco. Se o rei vir vocês mais pálidos e fracos que os outros jovens, ele me matará. O teste começou. Enquanto os outros jovens se banqueteavam com carnes sacrificadas a ídolos, Daniel e seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, comiam o que a terra lhes dava. Não era sobre a comida, era sobre a dependência. 10 dias se passaram. E o milagre aconteceu. O rosto deles brilhava com mais saúde e vigor do que todos os outros. Deus honrou a coragem de quem não negociou seus valores por um prato de comida. Anos de estudo se passaram. Daniel tornou-se o mais sábio do império, mas a paz na Babilônia era frágil. Nabucodonosor teve um sonho que o assombrou, uma visão que ele não conseguia lembrar, mas que o apavorava. Em sua fúria, ele ordenou a morte de todos os sábios se ninguém interpretasse o mistério. A morte batia à porta de Daniel. Naquela noite o céu se abriu. Daniel não confiou em sua própria inteligência. Ele buscou a fonte de toda a sabedoria. Deus revelou o segredo. Diante do rei, Daniel não buscou glória para si. Ó rei, o mistério que o Senhor busca nenhum homem pode revelar, mas há um Deus no céu que revela os segredos. O Senhor viu uma grande estátua. A cabeça era de ouro, o peito de prata, o ventre de bronze, as pernas de ferro e os pés de barro. Mas uma pedra, não cortada por mãos humanas, atingiu a estátua e ela se tornou pó. Essa pedra se tornou uma montanha que encheu a terra. O reino de Deus, ó rei, é o único que durará para sempre. Nabucodonosor prostrou-se. Daniel foi elevado a governador. Ele provou que o conhecimento humano é limitado, mas a revelação divina atravessa os séculos. Ele era agora a mão direita do rei, mas o maior teste ainda estava por vir, sob um novo governo e um novo rei. O tempo é um moinho que transforma jovens em anciãos. E Daniel agora carregava o peso da experiência em seus cabelos brancos, mas sua mente permanecia tão afiada quanto no dia em que enfrentou Nabucodonosor. O novo rei Dário via em Daniel não apenas um administrador, mas um conselheiro leal. Mas a lealdade é um banquete que a inveja não suporta ver. Os outros governadores babilônicos e persas sentiam o brilho de Daniel como uma acusação à própria corrupção deles. Eles procuraram falhas em sua gestão, reviraram cada imposto, cada documento, cada decisão, e o que encontraram foi um deserto de erros. Daniel era impecável. Então entenderam que a única maneira de derrubar o profeta seria transformando sua virtude em seu crime. Ele não erra. Não há suborno que o compre, não há preguiça em suas mãos. Se quisermos pegar Daniel, terá que ser através da lei do seu Deus. Ele é devoto demais e isso será a sua queda. Os sátrapas entram na sala do trono com sorrisos falsos. Eles usaram a arma mais antiga do mundo. Ó grande rei Dário, aceita nossa humilde reverência. Sua glória ilumina o império, mas diante de ti até os deuses se curvam. Louvado seja o rei Dário. O ego convenceram o rei de que ele deveria ser o único canal de oração.
o único Deus vivo na terra por um mês. Dário, seduzido pela lisonja, assinou o decreto. O que ele não percebeu é que, ao assinar aquele pergaminho, ele estava selando a cova de seu amigo mais querido. A lei dos medos e dos persas era clara. Uma vez assinada, ela jamais poderia ser voltada atrás. O destino estava traçado. Daniel não gritou, não protestou. Ele não foi até o palácio pedir misericórdia. Ele foi para o lugar onde sempre encontrava socorro. Ele abriu as janelas que davam para Jerusalém. Ele sabia que os espiões estavam lá embaixo, escondidos, esperando apenas o movimento de seus joelhos no chão. E Daniel não os decepcionou. Ele se ajoelhou. O silêncio de sua oração foi o som da sua sentença de morte. O dia amanheceu com a denúncia. O rei Dário percebeu o erro no instante em que o nome de Daniel foi pronunciado. Ele passou o dia inteiro tentando encontrar uma brecha na lei, um detalhe, qualquer coisa que pudesse salvar o profeta. Mas a lei era uma prisão de palavras. Ao pôr do sol, o rei teve que ceder. O homem mais poderoso da terra estava impotente diante da sua própria assinatura. Daniel, eu tentei. Por tudo que é sagrado, eu tentei te salvar. Que o teu Deus, a quem tu serves com tanta constância, ele te livre, porque eu falhei com você. O som da pedra fechando a cova foi o som do fim para muitos, mas para Daniel foi o início de uma vigília sobrenatural. Lá embaixo, o cheiro de morte era forte. Os leões, feras famintas e treinadas para matar, sentiram a presença do homem. Eles se aproximaram, as garras raspando no chão de pedra, os olhos brilhando no escuro. Daniel fechou os olhos e esperou. Mas o ataque não veio. Deus enviou seu mensageiro. Onde o mundo via dentes, o anjo trouxe paz. Onde havia rugidos, houve silêncio. Daniel passou a noite sentado, recostado na juba de um leão que agora parecia um cordeiro. Enquanto isso, no palácio, o rei Dário vivia um inferno. Ele recusou a música, recusou o banquete, recusou o sono. Ele andava de um lado para o outro, clamando por um milagre que ele mesmo quase impediu. A noite mais longa da vida do rei Dário estava chegando ao fim. Assim que os primeiros raios de sol tocaram as muralhas de Babilônia, o monarca, que não provou comida nem música naquela noite, correu para o fosso da morte. A sua esperança era pequena, quase um sussurro, mas o seu coração clamava por um milagre que a lógica humana dizia ser impossível. Ele parou diante da pedra selada. O seu peito subia e descia com cansaço e ansiedade. Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, por acaso o teu Deus, a quem tu serves continuamente, pôde livrar-te dos leões? Daniel, responde-me! Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal nenhum, porque fui considerado inocente diante de Deus e também não cometi crime algum contra o Senhor, ó rei. Graças a Deus, Daniel. A alegria de Dário foi como uma explosão de vida. Rápido! Abram a cova! Daniel foi tirado da cova e, diante de todos os oficiais e guardas, o milagre foi confirmado. Não havia um único arranhão no seu corpo, nem um sinal de dentes ou garras. A fé de Daniel tinha paralisado a natureza selvagem, mas a justiça de Deus ainda não estava completa. O rei Dário percebeu que a inveja dos seus oficiais quase lhe custou o seu melhor amigo. A justiça foi feita contra aqueles que armaram a cilada. Mas o maior legado daquela manhã não foi a punição dos culpados, mas a proclamação da verdade. Dário pegou no seu anel de selar e escreveu um decreto que seria lido em todas as línguas e províncias do mundo conhecido.
Pelo meu decreto, em todo o reino os homens devem respeitar o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo. Ele livra, ele salva e faz maravilhas no céu e na terra. Daniel não venceu os leões na cova. Ele venceu os leões no seu quarto, de joelhos 3 vezes por dia. Porque quem se dobra diante de Deus consegue ficar de pé diante de qualquer rei e de qualquer fera.